E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, conhecido como L1, e hoje levarei vocês junto comigo para acompanharem um vlogzinho desse dia nublado. Talvez tenhamos uma surpresa ou será apenas um compartilhamento aí de algumas cositas. Beleza? Então, deixa eu terminar de tomar o meu cafezinho e daremos continuidade a bordo do Corsinha. Simbora! Bem pessoal, agora a bordo do querido Corsinha, já vou até contar o que estou indo fazer para vocês de forma bem resumida. Hoje pela manhã recebi algumas mensagens da minha mãe dizendo que uma amiga dela está querendo vender um carro e pelo valor que ela me passou parece ser algo bem interessante. Então neste exato momento estou indo até a casa dessa amiga dela, ver se realmente o carro está em boas condições, se é um bom negócio. Só para vocês entenderem, é um Fiestinha 1.0 2008 completinho, com ar e direção. Certo? Então tem alguns asteriscos. Para o tipo de uso que minha mãe irá fazer, é um carro bom. Inclusive eu até coloquei ele em alguns top 5 que eu gravei no canal de carros bons a serem comprados aí por um preço mais acessível, completinho, e ele participa de algumas listas. Tem algumas ressalvas, né? É um carro 1.0. Posso dizer para vocês que é bem mancolino, não é um dos mais fortes e sim um dos mais fracos da categoria, porque ele é pesadinho e não tem tanta potência assim. Aí é aquilo, o consumo é bem dividido. Tem gente que consegue fazer médias relativamente boas e pessoas que não conseguem fazer médias tão boas assim. Mas o que chama bastante atenção é que o carro tem direção e ar-condicionado. É basicamente desse modelinho aqui, inclusive é nessa coloração também, preto. E ela gostou bastante, ela já deu uma olhada no carro, só que ela não entende, né? Como se eu entendesse muito também, né? Vou falar, mãe, tá tudo ok, pode comprar que o carro está perfeito. Aí daqui a pouco ela, o Felipe já quebrou essa porcaria aqui, você falou que tava bom, eu levo no nardo, gordinho, tá batendo tudo aqui o motor. Mas brincadeiras à parte, eu só vou dar aquele rápido visu, né? Para ver se não tem nenhum ruído anormal, até porque esses carros não tem muitos segredos. Acho que o grande calcanhar de Aquiles desse Fiestinha é arrefecimento. Então, pelo que eu já vi, já conversei com alguns amigos, conversei com o Nardo também, grande problema é arrefecimento. Então, radiador, se não estiver em boas condições, é um probleminha aí que você tem que acender o alerta, o arrefecimento em si, o reservatório de expansão, o aditivo, a carcaça da válvula termostática, a bomba d'água. Então é aquilo. Se realmente der certo o negócio, eu já falei, ó, separa uma graninha pra gente fazer uma revisão boa, principalmente nessa parte de arrefecimento, além de praxe, né? Filtro de combustível, filtro de óleo, o óleo em si. Aí eu já até dei a sugestão, troquei ideia com nada, se realmente ficar, colocar o líquido de arrefecimento da Honda, se o radiador não estiver em boas condições, já trocar, bomba d'água, reservatório,
para evitar ter essas dores de cabeça, porque arrefecimento é aquilo, né? Deixa na mão, aí dá pau no cabeçote, tem que ver também a juntinha, essas coisinhas aí. Quando o carro já tem esse sinal de alerta, tem que redobrar a atenção e evitar dor de cabeça, né? Porque muitas das vezes o pessoal compra, não faz nada de revisão, só anda, coloca a famosa água torneiral e depois fala mal do carro, né? É bem dividido. A maioria dos proprietários elogiam bastante, principalmente quando você vê que são aqueles proprietários mais cuidadosos, até porque não tem muito segredo, né? Acho que o grande concorrente de época desse carro, um Corsa hatchzinho, que eu particularmente curto mais, mas por conta do preço em si, da proposta de ser gente conhecida, isso facilita bastante a negociação e é o que deixou interessante, né? Então vou até lá, vou tentar gravar alguns takezinhos só de leve assim para vocês verem o carro. E é aquilo. Se a partir desse vídeo, algumas semanas depois, eu postar algo do carro, é sinal que deu tudo certo. Se a partir desse vídeo eu não postar mais nada relacionado a esse carro, é sinal que não deu tão certo. Mas provavelmente eu voltarei para finalizar esse vídeo aqui e falar um pouquinho para vocês do carro em si, se vai dar bom ou não. Se der certo será legal, porque consequentemente, como eu que farei toda essa parte de revisão, eu compartilharei com vocês quanto custará, o que deve ser feito e claro que todas aquelas séries de vídeos, né, que vocês curtem bastante a bordo de um carrinho Mancolino de volta no canal, né? Faz tempo que a gente não grava nada aí 1.0 aspiradão, então descida da serra, subida da serra, consumo, viagens, terá mais um hermano aí pra aparecer aí na telinha de vocês. Então já estou chegando lá. Hoje o dia tá bem nubladinho, com a garoinha. É bom que o Corsinha trabalha com resfriamento aí, né? Não trabalha de cabeça tão quente assim. E é algo que eu tenho que fazer futuramente no Corsinha também. Eu já até comentei que eu comprei o arrefecimento da Honda e tudo mais. Agora acendeu uma outra ideia para mim. Como eu estou interessado em subir um kit de ar-condicionado, eu acho que vou dar uma segurada, e quando for fazer essa revisão do arrefecimento, ao invés de só fazer o flush e a limpeza em si, o radiador é novo, isso é legal. Só que se realmente eu for instalar o ar-condicionado, eu acho que será interessante eu já fazer esse upgrade. Por mais que o meu radiador esteja novo ainda, inteirão, será interessante eu fazer esse upgrade para o radiador com ar-condicionado, que é maior. Então eu aproveitaria um arrefecimento novo da Honda, porque querendo ou não, é um arrefecimento, um líquido aditivo caro. Então seria perder dinheiro, porque eu fazendo essa limpeza, colocando, se futuramente eu for fazer isso mesmo e queira instalar o radiador maior, eu vou perder esse líquido de arrefecimento, que colocando aí na ponta do lápis dá uns 300 pila, mais ou menos, comprando os 2 galões. Então eu tô pensando seriamente em fazer isso aí. Se eu chegar a um ponto e falar, desistir, não vou colocar mais ar-condicionado, pelo menos tem um radiador maior, mais parrudão aí pro Corsinha. É um upgrade que será bem-vindo, né? Não descarto, não será algo descartável, na verdade, né? Quando tá assim é tão gostoso andar de Corsinha, não precisa ligar nem a ventilação, nada, tranquilinho. Mas imaginem só esse carrinho aqui com ar-condicionado, né? Se vocês tiverem mais sugestões aí de lugares de confiança, que tem uma boa qualidade aí, mão de obra, atenção, deixem abaixo nos comentários, porque como eu comentei em diversos vídeos, é algo mais delicado de ser feito em qualquer oficina boqueta, né? Porque a dor de cabeça que vem depois, ó, é gigantesca. Tem que
desmontar tudo, aquilo eu já falei diversas vezes. Vou esperar essa virada de ano aí pra começar a mexer no carro, né? Porque final de ano é aquela correria total, né? De trabalho, de gastos também, né? Então tem que dosar aí. Certo? Então, daqui a pouco eu volto com vocês. Se der tudo certo aí de captar algumas imagens, eu colocarei para vocês verem também. Belezinha? Então, até já! Uma curiosidade, o carro tá na lenta, viu? Ó, tô apertando o botão do ar-condicionado, ventilação 3, o vento não tá mudando a temperatura e nem oscila nada quando aperto o botão do ar-condicionado. Provavelmente é alguma coisa relacionada ao compressor. Não muda nada no giro, nenhum barulho diferente. Então, pelo visto, não está acionando. Ainda mais por ser 1.0, eu sentiria muito mais. Bem, pessoal, de volta. Aproveitei para tomar um cafezinho na casa da minha avó, conversar com ela. Mas já posso adiantar para vocês que não terá nenhum negócio, porque o carro não me interessou pessoalmente. Até então, pelo que ela tinha comentado, pelo valor em si, tinha chamado a atenção, mas vendo o carro pessoalmente e comparando com o preço de mercado, tá abaixo do que estão praticando no mercado, mas se colocar na ponta do lápis o que teria que gastar para levantar o carro, deixar redondinho, acho que as contas não fecham. O que mais me desanimou, não sei a fundo se foi só a impressão ou se realmente não estava funcionando, foi a questão do ar-condicionado. Até gravei um takezinho para compartilhar com vocês. Eu fiz um teste, deixei o carro ligado, o motorzinho em si lenta, a temperatura deixei alguns minutos ligados, marcando ali, cravadinho no meio, então é um sinal que não fizeram uma gambiarra ali na válvula termostática. Mas o ar-condicionado, eu girei a ventilação na posição 1, 2, 3, 4, apertei o botão do ar-condicionado, não teve nenhuma oscilação, aquele sinal característico do compressor ativando, o compressor ligando, o giro caindo um pouco, aquele ruído de geladeira que a gente costuma brincar, nenhum sinal. Então eu apertava o botão, desligava, ligava o ar-condicionado, nenhum sinal de alteração de temperatura, de ruído diferente, de giro, ainda mais tratando-se de um carro 1.0. Então aparentemente o ar-condicionado não está funcionando. Até perguntei, ela disse que pelo menos da última vez estava, mas olhando assim, aparentemente não. Não sei se é problema do botão, que eu acho que não, ou se é compressor, se é carga. Então acho que não vale a pena pagar o preço para ver, né? Porque ar-condicionado é uma coisa tão chatinha de mexer, de conseguir arrumar, acaba sendo bem custoso. Então acho que nesse ponto foi o principal ali para desanimar da compra. No mais, pela simples varredura que eu fiz ali, eu acho que arrefecimento será uma dor de cabeça, porque o reservatório de expansão estava bem barrento, aquela cor de terra mesmo, de barro, sem aparência alguma de cuidado.
as conexões, as mangueiras aparentemente ressecadas. Então essas coisinhas que eu até comentei, se colocarmos na ponta do lápis, o que terá que gastar para levantar, coloque aí uma conta básica. Eu acho que por volta, isso tirando o ar-condicionado, uns 2,5, 3, mais o ar-condicionado, não sei. Então, adicionando valor, dando uma garimpada, possivelmente você encontra até uma versão 1.6 com ar-condicionado que vai ser mais ligeira e até pode ser mais econômica por conta de caminhar com o carro em si. Outras coisas que eu percebi: pneus, já os 2 dianteiros precisarão ser substituídos para conseguir andar, pegar uma estrada. O que mais que eu pude perceber? Os vidros elétricos estão subindo numa lentidão. O que mais? São essas coisinhas que você vai colocando na ponta do lápis e acaba não compensando, né? Lataria, tem um ponto ali que tá amassado, outro que arrancou a tinta ali, um pedaço, então só de funeca, se for deixar bonitinha, né? E aquilo que eu sempre falo, carro usadinho, mais antiguinho assim, por mais que seja 2008, na cor preta é chatinho de fazer manutenção, de pintura. Então a cor que eu prefiro é prata. Prata, cinzinha é sem erro, ainda mais para carro antigo. Não chama tanta atenção assim para risco, para esses defeitinhos. É claro que eu sou aquele cara mais detalhista, então até acabei compartilhando com vocês algumas coisas interessantes de serem olhadas quando vocês forem ver um carro usadinho, independente de qual carro seja, de qual ano seja. Essas coisinhas, liga o carro. Eu vi uma outra característica, como o Rocanzinho lá, ele é corrente, tem um outro ponto característico de desgaste, é o tensionador da corrente. Então, logo quando você liga, tem alguns estágios, né? Eu, por exemplo, quando liguei, deu pra ouvir um barulhinho, como se fosse um rajadinho assim da corrente. Então, significa que em breve terá que ser substituído aquele tensionador da corrente. Então, é uma outra coisa que coloca ali na cesta, né, de custos. E aquilo é isso aí. Se é mais fácil pegar um carro mais barato ainda, se for para mexer, ou como eu sempre falo, às vezes, se não for tão negócio assim, é mais fácil buscar por um mais conservado. E às vezes você fala, tá mais caro, mas colocar na ponta do lápis tudo que você gastará para deixar o carro no estado de usável, sem tantas dores de cabeça, não acaba compensando, né? E aqui de volta com Corsinha, e nessa garoinha, eu falo, é bem característico. Quando um carro bem cuidado, pega aqui por exemplo o meu Corsinha, não é o mais cuidado, mais conservado, mas a parte mecânica em si, que eu sempre deixo revisadinha, questão de segurança, né? Freios, de câmbio, motor. É incrível que um carrinho 97 não perde nada para esses mais novos, igual um 2008. Então eu falo, carro não tem ano, tem dono. Se você deixar o carro nos trinques, revisadinha, o carro é muito, muito usável. Por isso que eu venho aquela tese lá, você acaba gastando, tá? Mas você tem todo o histórico e fala, ó, a partir desse momento, a partir dessa revisão, eu sei que com esses pontos aqui eu não precisarei mais me preocupar com isso. É o crucial. Então você vai criando um histórico do carro. E quando dá um problema, você fala, ó, possivelmente não seja isso porque eu troquei há pouco tempo. Então possa ser isso daqui. Essas coisinhas que você vai pegando a manha, o macete. E é claro, quem gosta de carro sempre vai ficar de olho, né? Sempre vai dar aquele talento, aquele cuidado. Além de deixar o carro mais divertido, ficará consequentemente mais confiável. Então falei, não compensa. Cria até aquele... Eu entendo muito bem quando o pessoal vem comentar, nossa, não tô achando nada, só tem porcaria. Tenha paciência, porque carro usado é assim. Eu sei que muitas das vezes você cria aquela empolgação dependendo da aparência do carro, do valor do carro, da localização do carro. Você fica super empolgado,
Aí você quer meio se enganar e falar, não tá tão ruim assim, dá pra fazer isso. Eu falo, tenha paciência, porque com paciência e você fazendo esse garimpo aí nas plataformas, conversando, uma hora surgirá uma oportunidade boa, algo que você, ó, esse daqui tá mais ok, né? Aí tem os níveis, né? Cada um tem aquele pontinho que fala, ó, eu quero pegar um carro mais lasanhado. O que eu sempre costumo brincar que hoje é mais fácil você pegar, tem claro o ponto do motor, que é sempre crucial, mas é mais fácil você se preocupar com a tapeçaria interna do carro, com acabamento, de estar em boas condições, porque funeca, amassadinho, uma pintura é mais fácil, na minha opinião, de resolver quando comparado em questão de interno, acabamento, acaba sendo até menos custoso dependendo do nível, né? Porque você vai ali e encosta, ó, faz essa pintura aqui pra mim. Agora quando é acabamento, painel estragado, coisa assim mais hardcore, acaba tendo aquela dor de cabeça, sendo muito difícil de conseguir arrumar. Aquela diquinha que eu dei, tem que dar uma limpada nessas palhetas para ver se resolve, mas se não resolver eu tenho que trocá-las, inclusive a traseira. Aquela diquinha básica que eu já compartilhei com vocês, detergente, ó, passei em todos os vidros, então o carro aqui, e eu trocando esse papo com vocês, com os vidros fechados, sem ventilação, nada, não embaça. Então é muito útil para esse tipo de uso, esses dias que estão mais frios e com essa chuvinha, ainda mais que o carro não tem ar-condicionado. Inclusive eu tenho que criar ânimo para trocar essa iluminação aqui, trocar a lâmpada da terceira casinha aqui do painel central. Fica bem mais bonito, né? Mas tô tão sem tempo ultimamente, mas só de imaginar que tem que desmontar essa frentinha aqui me dá uma baita preguiça. Falar, hoje não rola, aí fica nessa, passando tempo. Certo? Então é isso aí, galera. Comentem aí o que vocês acharam do vlogzinho. Seria interessante, né? Queria que tivesse mais conservado, mas pensando assim de forma mais racional não compensa, né? Seria interessante pelo lado, ó, vou levar, fazer uma revisão, compartilhar com vocês, fazer algumas viagens com um carrinho, porque o Fiestinha é um bom carro, e é aquilo que eu sempre comento, tanto Fiesta quanto o Corsinha, me desculpem, o Corsinha hatch, que eu já gravei inclusive aqui, o tanto 1.0 quanto 1.8, deixar aí na descrição, são carros que aparentam ser mais novos, não tem um design tão marcado assim de carro antiguinho, por exemplo, quanto o Corsa-Wind, né? O Corsa-Wind já tem aquela carinha de carrinho mais antigo, mais de época, né? Esses carros aí você tem algo mais moderninho, um pouco mais novo e um bom custo-benefício, né? Coloquei 20 pila hoje no mercado, você consegue achar o Corsa, não sei, Fox ainda, que depende muito dos itens de séries, opcionais, esses pontos aí. Mas quem sabe aí no comecinho do ano, lá para janeiro, fevereiro, será legal para ter mais um carrinho aí para gravar conteúdo para vocês. Enquanto isso a gente continua aqui dando um talentão no Corsinha, né? Mas sempre a passos de tartaruga, porque gasta, meus amigos, gasta. Quem gosta de mexer no carro, às vezes só fazer revisão mesmo sabe que gasta. No entanto, é um dos principais motivos que você vê o pessoal detonando os carros aí, carro deixando na mão, é porque, falar, tem outras prioridades, né? Basicamente isso. Às vezes é por relaxo, às vezes é porque não dá mesmo, mas é assim que a gente toca. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem não é inscrito no canal, considere se inscrever. Para quem não me segue no Instagram, siga lá, @Lipex, no lugar do i é o número 1. E até o próximo vídeo. Valeu e falou. Fui!